Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê paz. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Estamos aqui na Escola de Nazaré, aprendendo com o Evangelho. E o Evangelho é sempre uma continuação. O Evangelho é vida. O Evangelho chega a todos os confins da terra. Mas foi aqui, em Nazaré, que tudo começou. Com a encarnação, daqui exalou o perfume do Evangelho. Daqui a escola do Evangelho para toda a igreja. No nosso programa de hoje temos um convidado, é um cristão daqui de Nazaré, que nos falará da sua vida, de como ser cristão em Nazaré, mas sobretudo da sua missão. Esta pessoa, este cristão daqui de Nazaré, que trabalha aqui na Basílica da Anunciação, no Museu Franciscano, por onde passam tantos grupos para ver a parte arqueológica da Basílica, as ruínas arqueológicas, que são o quinto Evangelho, que são os lugares onde podemos tocar com as nossas mãos aquilo que nós amamos chamar de quinto Evangelho, porque é o lugar concreto do amor de Deus por nós. Nazaré, lugar da encarnação. Bem-vindo, Eduardo Mussalam. Obrigado. Eduardo, obrigado. Obrigado porque finalmente aceitou o nosso convite, pois já tínhamos feito algumas vezes este convite para vir ao nosso programa, para falar da sua vida, da sua vocação e de como é ser um cristão em Nazaré e falar do museu. Obrigado. Para ser um cristão em Nazaré é um pouco difícil, mas com a ajuda de Deus vamos em frente com o cristianismo. Eu nasci aqui e estou aqui desde os 5 anos, com os Freis da Terra Santa. Quando terminei meus estudos aqui, fui para a universidade, depois quando voltei, retornei a trabalhar com os Freis franciscanos. Minha vida sempre foi boa, uma vida franciscana. Eu vou apresentar o Eduardo. Eduardo é um cristão do rito oriental melquita, católico, aqui em Nazaré. Cresceu na nossa escola da Terra Santa, que é muito famosa, não é, Eduardo? Sim, sim. E no mundo também. Também no mundo. Eduardo trabalha com os freis. Podemos dizer que Eduardo é um filho da custódia da Terra Santa. Podemos chamá-lo assim, pois ele cresceu no ambiente franciscano e no ambiente da Terra Santa. E alguns dizem que eu sou mais franciscano que os franciscanos. Há quantos anos está aqui? Bem, eu comecei aqui com 5 anos na escola e terminei a escola depois de 12 anos. E em 1975 eu vim ajudar um pouco no santuário com o Frei Rafael. E depois, em 83, eu comecei a trabalhar no museu, organizando o museu, colocando todas as peças em ordem. Então, desde 83 estou no museu até agora. Desde 1975 são 40 anos, verdade? Sim. Obrigado, Eduardo. Falaremos da sua experiência e queremos saudar nossos cantores de hoje, Douglas, da comunidade Canção Nova. Bem-vindo e obrigado. Obrigado, padre. Esta é mais sua casa do que de nós. Obrigado, padre. Sempre uma alegria. Saudamos também Frei Sinisha Sbrenovic, que nos trará os pedidos de oração daqueles que nos acompanham. Obrigado, Frei Sinisha. Obrigado, senhor. Mais uma vez, estamos aqui, é sempre uma alegria. É verdadeiramente belo. Frei Sinisha é um irmão e no programa Em Casa com a Sagrada Família, ao menos para mim, me traz muita confiança porque estamos juntos desde o início deste programa e eu posso dizer que Frei Sinisha não é somente o responsável pela Basílica, pela sacristia, pela Casa dos Peregrinos, mas Frei Sinisha é uma pessoa que nos ajuda a levar a mensagem de Nazaré pela televisão. Por isso, obrigado, Frei Sinisha. E daqui a pouco teremos os pedidos de oração. Agora, Eduardo, falar de cristianismo na Terra Santa. Eu creio que esta seja a primeira pergunta que gostaria de lhe fazer, porque todas as pessoas de todas as partes do mundo, principalmente de Portugal, Brasil e daqui a pouco também na Itália, assim o nosso programa chega a tantas famílias cristãs que vivem em ambientes totalmente cristãos. Quando nós falamos de ser cristão na Terra Santa,
onde somos 1,8%. Como é esta experiência? Bem, os cristãos na Terra Santa são quase 2% de 8 milhões. Quase 8 milhões. Então somos muito poucos. Os árabes e palestinos são quase 20%. Por isso somos 2% de 20%. Somos poucos, mas somos como sal e fortes em Deus. Sim, porque é bom explicar que existem os judeus e os muçulmanos. Os nossos cristãos são árabes, não é mesmo, Eduardo? E esta minoria, pois os árabes são a minoria no Estado de Israel. É certo? No mundo, quando dizem árabes, pensam subitamente que todos que são árabes são não é verdade? muçulmanos. Eu sou um árabe cristão. É um árabe cristão. Por isso nossos cristãos vivem esta dificuldade, ou melhor dizendo, este desafio. Vivem entre a minoria, pois a minoria cristã entre os árabes e também uma minoria no Estado de Israel. Disse Jesus, não temais, pequeno rebanho. Você nos disse poucos, mas fortes. Em que sentido isso, Eduardo? Na fé somos sempre fortes. Estamos próximos a Nossa Senhora, aqui próximos à casa de Nossa Senhora, e por isso temos a força de Nossa Senhora, que nos leva sempre em frente com a nossa vida. É muito difícil, mas vamos em frente. Penso que seja uma cruz pequena para nós, porque existem outras cruzes daqueles que vivem em outros países árabes ao redor de nós e têm uma vida muito mais difícil que a nossa. Certo, é verdade, recordamos a A Síria. Síria, Iraque, são lugares que têm uma vida muito mais difícil que a nossa. Queremos recordar, Eduardo, que na história houve momentos muito difíceis para os cristãos que estão aqui, pois existiram momentos duros de perseguições. Não diria duros, mas alguns anos atrás, uns 20 anos, era um pouco mais difícil com os cristãos e muçulmanos que vinham de fora de Nazaré, não de Nazaré, que causaram um pouco de problemas com os cristãos de Nazaré. Mas estes muçulmanos de Nazaré são muito bons. Agora, os muçulmanos que moram aqui em Nazaré são muito sociáveis e também abertos. Sim, são abertos, porque sempre estivemos juntos. Vivemos uma vida juntos. Poderia dizer com os cristãos. Uma mensagem de Nazaré é esta, que cristãos e muçulmanos vivem muito bem. Sim, em Nazaré, sim. Obrigado, Eduardo, que está nos falando desta vivência de como ser cristão em Nazaré. Porém, gostaria ainda de lhe perguntar. O senhor trabalha dentro da Basílica. É um cristão, daqueles que cooperam com os franciscanos. A Basílica da Anunciação foi consagrada no ano de 1969, certo? E em 1975, o senhor já começou a trabalhar. Sim, depois de 69. Eu depois. Sim, depois, mas era muito recente, não é? Eduardo, você viu o início. Sim, bem no início, quando a Basílica ainda não era terminada, porque estava sem aqueles mosaicos, sem os painéis, a metade ainda não era colocada. Ajudei a colocar tudo isso e a organizar o museu pouco a pouco. Você viu a Basílica, que é a maior basílica do Oriente Médio. Você a viu antes de ser terminada. E também viu o início do museu. Como nasceu o Museu Franciscano? Eu creio que seja uma das joias de Nazaré, é o museu, porque existem peças muito importantes. Como nasceu este museu? Sim, nasceu com a ideia do Frei Rafael de fazer um museu, e que antes tinha um pequeno museu dentro do convento, mas não era aberto para visitações. Então pensamos, depois que terminei os estudos na universidade, de começar a pensar e organizar o museu. Escolhemos uma sala para ser o museu. Era uma sala apertada que tinha no monastério, uma sala pequena. Assim colocamos todo o repertório aos poucos e levamos quase um ano de preparação para realizar o museu. E no Museu Franciscano, o que temos de tão importante? Então, o Museu Franciscano tem duas coisas principais. Sempre digo que temos uma coisa bela e uma importante. O importante é para os cristãos de todo o mundo, porque o coração da Basílica se encontra no museu. Porque no museu se encontra a relíquia mais importante que Padre Bargatti encontrou nas escavações
que fizeram em 1955 a ano de 1960, antes de começarem a construírem a Basílica Moderna. A coisa mais importante é que encontraram pedras da primeira sala da casa de Nossa Senhora e que aquela sala, no século II ou III, foi transformada em uma sinagoga judaico-cristã. Primeira igreja, ou podemos dizer também Domus Ecclesia, igreja em casa. Quando os peregrinos chegaram aqui, não sabiam escrever, mas deixaram nas pedras desenhos. Existem 2 ou 3 escritos importantes. Um desses escritos, em língua grega, está escrito Haire Maria. E isto quer dizer Alegra-te Maria, ou Ave Maria. Depois, existem outros desenhos importantes. Um com o desenho de um homem com uma cruz, pregado numa cruz, uma cruz cósmica. Cosmos, na língua grega, quer dizer mundo, a cruz do mundo, com os 4 pontos cardeais, Cristo em todo o mundo. Então, até esta é a cruz que hoje usa a custódia da Terra Santa, uma cruz grande com outras 4 menores. Temos ainda um escrito muito importante, escrito em grego, sob santo lugar de M. Foi cortado depois que estava escrito, acreditamos que poderia ser o M de Maria. Bem, obrigado. Antes de continuar com tantas coisas bonitas e nos dizer tantas coisas importantes, a vocês que nos acompanham, Eduardo está nos dizendo que existem grafites, pois as pessoas que não sabiam escrever deixaram registrado a sua passagem uma recordação quando era a Domus Ecclesiae. Imagine que existe um testemunho mariano no século II na Domus Ecclesiae escrito Haire Maria, Ave Maria, é o testemunho mariano mais antigo do mundo. Precisamos destacar isto, não é, Eduardo? Sim, sim. Porque vocês que nos acompanham, protestantes que vão em sua casa, que nos perguntam por que vocês rezam o terço, repetem a Ave Maria, imaginem que no início da igreja os cristãos eram marianos. Penso que isto seja a coisa mais importante. Obrigado, Eduardo, que nos trouxe esta distinção entre o belo e o importante. O importante é a tradição, pois sempre os cristãos construíram um santuário, na época bizantina e depois na época franciscana, e as escavações confirmam a tradição. Isto é muito importante. Por isso, o quinto evangelho. Assim, o padre Bargatti tinha este modo de falar, isto é, chamar os lugares santos de quinto evangelho. É verdade, o quinto evangelho. Quando vierem na Terra Santa, poderão tocar o quinto evangelho, onde você pode ler, pode ver, tocar, fotografar, no Museu Franciscano, este testemunho. Podem ver uma casa do mesmo tempo de Nossa Senhora e de Jesus. Nos fale desta casa, porque é muito bonito e ainda temos um forno. Sim, tem um forno, tem um silo. O silo é onde se colocavam os alimentos. Existe uma abertura onde ficavam os animais, a vaca. Tudo isto original daquela época. Podemos entender o Evangelho, entender também a partir desta casa. Pode compreender o Evangelho, porque olhando aquela casa podemos compreender também as parábolas que Jesus contava. Tantas coisas. Por exemplo, a parábola de um amigo que chega à meia-noite e que precisa comer e não tem nada, e vai a outra casa, bate a porta e pede, por favor, amigo, me dê um pouco de pão. E alguém responde, não posso dar, porque minha filha está dormindo comigo. E quando se vê esta casa, então se pode compreender como era a vida de uma família. Certo, porque dormiam na parte de cima e o forno era na parte de baixo. E depois, que outras coisas belas temos? Outra coisa bela é esta do Templo das Cruzadas, de 1200. Temos aqui a mais bela cruz das cruzadas do mundo. As cruzadas chegaram na Terra Santa em 1099 até 1291. Portanto, em quase 200 anos fizeram um grande trabalho na Terra Santa. E um desses trabalhos foi a realização da Basílica de Nazaré. A Basílica do Tempo das Cruzadas era muito maior do que a Basílica moderna. Tinha 5 metros na frente. Depois fizeram também uma coisa muito bonita. Os cruzados fizeram uma colunata para decorar a entrada da gruta, mas não tiveram tempo de usar na igreja, pois chegaram os muçulmanos e destruíram toda a Basílica dos Cruzados. E para conservarem, colocaram sobre a terra. Por sorte, no ano de 1999, a encontraram dentro da gruta. Este capitel é muito bonito, porque nunca foi usado, porque a Igreja das Cruzadas nunca foi terminada. É isso, Eduardo.
A basílica atual é obra de um milanês, não é? Giovanni Muccio de Milão. Como já dissemos antes, nos anos 69 ela foi terminada, em março de 1969. Então, estão todos convidados, faremos a comemoração dos 50 anos da dedicação da Basílica da Anunciação. Grande festa. Grande festa e também para visitar o Visitar o museu. museu, devemos fazer muita festa, porque será o 50º aniversário da Basílica. Este programa já é uma preparação para aquilo que queremos fazer, o jubileu da visitação. Obrigado, Eduardo. Falaremos ainda, mas falar de Haile Maria é oração. Pedimos ao nosso cantor que nos traga um canto e entremos neste clima de oração, para que possamos vir a Nazaré, no Museu Franciscano, na Casa da Virgem Santíssima, que é um convite à oração. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Obrigado, Douglas. Frei Sinischa nos trará os pedidos de oração daqueles que nos acompanham. Os pedidos de oração, como sempre, são muitos, pois sempre são muitas as pessoas que nos acompanham no programa. Podemos dizer que estamos aqui em Nazaré, o lugar onde tudo começou, onde também começou este pequeno programa, que começou pequeno e agora está crescendo. Como a semente do Evangelho que começou a crescer aqui em Nazaré, podemos comparar com isto, pois estamos num lugar significativo. Sempre temos pessoas também que nos pedem oração e agradecem por aquilo que fazem. Isso também colocamos sempre em evidência. Devemos pedir oração, mas antes de tudo agradecer tudo aquilo que recebemos. Pelos dons menores de cada dia que recebemos, mas temos aqui Leonardo, do Brasil, que nos pede para rezarmos e nos diz que estava acompanhando o nosso programa e teve uma inspiração de pedir oração pela sua tia, que se chama Maria Cristina, que tem um tumor. Pedimos por todos os doentes e tumores, sobretudo pela Maria Cristina. Mas não somente por ela, mas por todos os que sofrem com essa doença, que é difícil, sobretudo, para as crianças que têm um tumor. Um outro pedido de oração vem do Rio Grande do Norte, do Brasil, que nos pede para rezarmos pela união da sua família. É a Raíssa da Silva e nos pede isto. O programa é uma inspiração, pois fala da família. E junto com eles, peçamos pela união da sua família, mas também por todas as famílias do mundo. Obrigado, Frei Sinischa. 50º aniversário da Basílica. Falamos do museu e faremos outros programas sobre isto, pois para nós é importante a casa de nossa mãe. 50 anos da dedicação da Basílica da Anunciação. Sim, a dedicação, e agora caminhamos aos poucos para isso. Preparamos este projeto porque 50 anos no âmbito de Terra Santa não é nada. Mas, por outro lado, este número é muito significativo, pois nas Sagradas Escrituras podemos ver de onde vêm os jubileus, onde se celebra os jubileus. Se celebra um jubileu de 25 ou 50 ou 75 anos na tradição do Antigo Testamento. Na tradição hebraica nos diz que se deixava tudo para comemorar um jubileu. É preparado antecipadamente? Preparavam bem? Por isso também nós queremos prepará-lo antecipadamente. E bem, pois é muito significativo.
pois as iniciativas de 1959 aprovando a Basílica com o Papa João XXIII, que visitou a Terra Santa não como Papa, mas como cardeal. Ele viu que a igreja era muito pequena e quando os freis da custódia levaram o projeto da Basílica, ele aprovou o projeto da nova Basílica. Não para ser uma igreja com ostentação e grande, mas para dar uma importância ao mistério da fé que aqui acontece. Obrigado, Frei Sinischa. Celebraremos com muita alegria o 50º aniversário da dedicação da Basílica da Anunciação. E já falando desta beleza, retornamos com Eduardo. Eu gosto de chamá-la de joia, o museu como uma joia. Para mim, um peregrino que visita Nazaré e não visita o museu não consegue ver Nazaré. É como se faltasse alguma coisa. Eu vejo que o Senhor guia os peregrinos. Os guias pedem que o Senhor explique, porque sabem que o Senhor ama como uma criatura que conhece desde o início. Qual é a sua experiência de guiar os cristãos de todo o mundo no museu? É uma bela experiência. Encontrar diferentes pessoas de todo o mundo. Freis, irmãs, bispos, chegam de todo o mundo com diferentes idiomas. Começo falando com eles, aprendo com eles, dou a minha experiência e isto é muito bonito. Bem, Eduardo, eu percebo que quando o senhor está explicando, está sempre repleto de entusiasmo, fala do Evangelho, do museu, de como tudo começou, de tudo aquilo que temos de importante para a tua vida de fé, para a tua vida como cristão. O que te ajuda a estar todo o tempo ali, naquele lugar santo? Muitas pessoas me perguntam, mas o que você faz aqui com todas essas pedras? O que você faz no meio dessas pedras? Eu digo, esta é a minha vida. Estou sempre ali. E quando falta alguma pedra, logo que chego já vejo o que está faltando no museu. Posso dar um testemunho? Quando decidimos de mandar, como custódia, de enviar o Capitelli para o Museu Internacional de Nova York, não me recordo. O Museu Metropolitano de Nova York, de fato, o original está exposto no museu nos Estados Unidos. Eduardo disse, mas não deixem partir. Verdadeiramente, tens um grande amor pelo Museu Franciscano. Sim, muito amor. Esta é a minha vida. Eu passei toda a minha vida no museu, estou mais tempo no museu do que na minha casa. Certo. É verdadeiramente muito bonito, Eduardo. Estamos chegando no final do nosso programa. Muitas pessoas nos acompanham e se quiserem enviar os seus pedidos de oração para o nosso programa, o e-mail sagradafamilia@cançãonova.com, e verdadeiramente é um momento de família. Gostaria de lhe pedir, antes de terminar, uma mensagem daqui do Quinto Evangelho. Como vocês podem ver, o cenário não é um cenário, mas são ruínas de verdade do século I, aqui de Nazaré, próxima à Basílica da Anunciação. Eu gostaria de lhe pedir uma mensagem para todos os cristãos do mundo que nos acompanham. Uma mensagem daqui. O senhor, um cristão que vive no Quinto Evangelho. Eu gostaria de convidar todos os cristãos do mundo a visitarem este lugar onde Jesus passou a sua vida. Mas não só os cristãos do mundo, mas os cristãos da Terra Santa que ainda não conhecem este lugar. Ou seja, cristãos daqui que ainda não conhecem este lugar? Sim, que ainda não conhecem este lugar. Isto é muito importante, porque os cristãos de todo o mundo vão visitar, como por exemplo Lourdes, Fátima, mas não conhecem a casa de Nossa Senhora. E isto é uma coisa que eu não consigo entender. Agora, convidamos, venham para a Terra Santa. Venham para a casa da Virgem Santíssima. Venham nos encontrar. Obrigado, Eduardo. Por nada. E hoje gostaria de lhe pedir as suas orações e queremos consagrar todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré, as famílias cristãs de Nazaré, como recordamos, as pedras vivas que são os cristãos daqui e as famílias de todo o mundo. Jesus, Maria e José,
Em vós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro. A vós com confiança nos voltamos. Sagrada Família de Nazaré, faz com que também as nossas famílias sejam lugar de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que jamais nas famílias se faça experiência de violência, fechamento e divisão, e qualquer um que tenha se escandalizado possa alcançar o mais rápido o consolo e a cura. Sagrada Família de Nazaré, faça com que a Igreja possa evocar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família e a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai e atendei a nossa súplica. Amém. Obrigado, Eduardo, obrigado, Frei Sinischa, obrigado, Douglas, obrigado a todos vocês que nos acompanham. Somos uma grande família. Esperamos todos vocês na próxima semana, aqui na Escola do Evangelho de Nazaré, aprendendo e crescendo na nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.